Então, vamos dar continuidade. E eu vou chamar agora o Eduardo Jorge para que ele também faça uma apresentação. O Eduardo Jorge saiu no ganho aqui, né? Porque ele já tem dois outros palestrantes e uma porção de conversas colocadas aqui, riquíssimas, nesse chat. Então, agora também é um desafio maior, né? Ele tem que levar a régua lá para cima. Eduardo, conto com a sua super bagagem e experiência de quem fez, está fazendo, para nos colocar mais alguma coisa aqui nessa conversa. Por favor. Você tem que abrir o seu microfone, Eduardo, ele está fechado. Wilson, bom dia a todos vocês. Já cumprimentei alguém no começo, porque a gente chegou cedo aqui às 8h30. Eu não posso, porque não posso subir a régua, porque o Gerald e a Marina não eram nessa disputa de assim, salto em altura, já colocar lá em cima. E eu não conseguiria. Eu acho que vou passar por debaixo da régua deles. Porque, na verdade, né, eu acho que o Gerald e a Marina colocaram questões de forma muito profunda. Né? O Gerald ele quer a mais democracia para chegar na autogovernança. Ele quer uma revolução humana individual nos 7 bilhões de pessoas. Realmente é uma coisa muito ambiciosa. E a Marina quer uma dispersão agregadora transformadora, que é realmente uma perspectiva revolucionária completamente nova, né, na história da humanidade. Então, são réguas muito altas. Eu não tenho condição de pular essa altura. Né? Assim, eu pensei em fazer uma outra colocação, que talvez ajude alguma coisa na reflexão desses nossos dois amigos, e que é o que eu venho insistindo, né? Na novidade da democracia. É claro, nós estamos numa crise civilizatória, como diz bem a Marina, né? E já estamos em alguns locais cansados da velha democracia, como diz o Gerald, mas, na verdade, isso eu tenho insistido com a juventude, a democracia é nova. A democracia é uma novidade na história dos homens e das mulheres do mundo. É preciso, então, que essa utopia, que é a governabilidade democrática, né, seja construída e reconstruída e reformada e democratizada, como diz a Marina muito bem, a cada momento e a cada ponto. Né? Mas a gente tem que ter noção de que nós estamos vivendo um momento novo da humanidade. Então, eu quero falar nesse aspecto, né, da novidade da democracia, para, inclusive, manter a chama da esperança, a brasinha da esperança que a Marina quer, né? Porque, às vezes, uma pessoa colocou, diante de um diagnóstico tão esmagador como a Marina coloca, né, eu me sinto impotente. Né? Eu digo, não, o diagnóstico da Marina é correto, porque você só chega à cura pelo diagnóstico. Né? Você só chega às ideias futuras, como perguntou aqui quem perguntou foi a Patrícia, né? Pelo diagnóstico. Sem o diagnóstico, você está cego. Eu vou tratar a pessoa, eu sou médico, vou tratar a pessoa de olhos fechados, ela não vai acreditar em mim, não vai aceitar o meu remédio, vai jogar fora a minha receita. Então, o diagnóstico é essencial. A Marina tem razão. Agora, você tem que ter essa noção, né? Diante dessa crise civilizatória, há esperança porque a humanidade tem feito coisas boas, não foi só coisas ruins que nós fizemos nos últimos tempos. Né? Assim, isso é o que eu quero colocar, um rápido voo sobre essa breve história, novíssima história da democracia junto conosco. Né? Não vou falar dos gregos, com a sua luminosa aparição, como também dito, que excluía as mulheres e os escravos, mas não deixa de ser luminosa. Né? Mas quero falar dessa democracia nova, aquilo que o Gerald Hafner coloca não quero, como é que ele fala? Não é só votar. Olha, é verdade, o Geraldo é muito exigente, ele não quer só votar. Né? Mas esse só votar é uma coisa muito fantástica, muito nova, uma invenção incrível da humanidade, muito recente. Inclusive, eu digo, né? Parece que o Geraldo está morando na Suíça agora, não está mais na Alemanha. Lá na Suíça, o Geraldo e Marina, as mulheres só votaram muito recentemente. Até pouco tempo atrás, as mulheres suíças não votavam, mesmo na Suíça, imagine tal, não foi? Bom, então vejo, essa é a questão que eu quero colocar, para mostrar de que há esperança.
E aí, em cima dessa esperança, é possível você ter ideias de futuro, como disse a Solange, e procurar, com essas ideias do futuro, ajudar a nós mesmos sermos os exemplos. Porque é isso que o Gerald quer, que cada um de nós seja um exemplo na formação democrática da sua sociedade, da sua cidade, do seu estado, do seu bairro, do seu país, do seu planeta. Assim, veja, né? Quando é que a democracia moderna realmente apareceu? Então, vamos falar só de século XIX, XX e XXI, porque antes disso, nada feito. Democracia, como a gente entende, não existia. 19, 20 e 21, com a Revolução Industrial, que fez uma modificação total na economia da humanidade, uma modificação social, porque a qualidade de vida avançou, a expectativa de vida avançou extraordinariamente, a vida social mudou completamente, o saneamento básico hoje de um bairro proletário aqui no Brasil, mesmo com toda a precariedade, é muito melhor do que o saneamento básico que os reis dos anos 1000 tinham, lá nos anos 1000, nos anos 800. Então, a qualidade da vida social, a qualidade, a expectativa de vida avançou de forma extraordinária. A crise ambiental emergiu de forma esmagadora, a um ponto de que os recursos e os limites da natureza foram todos ultrapassados pela força do desenvolvimento da Revolução Industrial, da força do desenvolvimento científico, da nossa intervenção nesses recursos que achávamos que eram infinitos, mas são finitos. E, finalmente, a questão política, de como a democracia vem tateando para se instalar nesse quadro desses 3 séculos que a gente vive, 19, 20 e 21. A questão econômica, social, ambiental e política. A política, a democracia. A emergência democrática, como a gente entende, a democracia representativa dita liberal, as pessoas acham que liberal aí é alguma coisa depreciativa. Não, liberal na história da humanidade é algo altamente positivo, né? Então, a democracia representativa liberal, como a gente conhece hoje, praticamente emergiu no final do século XIX e começo do século XX, ali na França, na Inglaterra, um pouco lá nos escandinavos. E, mesmo assim, era a democracia liberal representativa, ou seja, né, o direito de alternar o poder pacificamente pelo voto, essa maravilhosa invenção, a divisão de poderes e a liberdade de expressão, religião e manifestação. Isso é essa grande invenção do final do século XIX e começo do século XX, chamada democracia representativa liberal, na Inglaterra, um pouco, na França, nos escandinavos. E, mesmo assim, nesse começo de século XX, essas democracias eram democracias em Londres, em Paris, porque lá na África, na Ásia, eles eram ditadura. É preciso saber disso. E, mesmo assim, essas democracias liberais coloniais, entre aspas, né, não eram mais do que 10% dos países do século XX, do começo do século XX. 90% dos outros países estavam sob ditaduras, teocracias, regimes autoritários, regimes coloniais. Isso é começo do século. Começo do século. A segunda fase da vida, a perigosa vida da democracia representativa liberal, foi a contestação dessa emergente democracia liberal no começo do século XX pelo totalitarismo esquerdista e direitista. Foi atacado pelos 2 flancos. A eficiência da democracia liberal representativa de ser um bom governo foi contestado pela esquerda e pela direita, pelo totalitarismo soviético e pelo totalitarismo fascista. E foi algo terrível essa contestação, que durou toda a metade do século passado. Isso só foi resolvido parcialmente com a Segunda Guerra Mundial, a mais terrível guerra que a humanidade teve que enfrentar, entre o totalitarismo e a democracia, e havendo uma aliança tática, vamos dizer assim, entre as democracias liberais e o totalitarismo soviético, para derrotar o totalitarismo fascista e nazista. Então, o evento da Segunda Guerra Mundial foi decisivo para a nossa sobrevivência, como existe hoje no mundo, né? Infelizmente, nós vencemos, né? Naquele caso, né? E aí teve desdobramentos extraordinários. A construção da ONU, essa experiência única, teve a Liga das Nações, mas que era imatura, mas a experiência da criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial, esboçando a possibilidade de governança mundial pela primeira vez, é uma coisa extraordinária. Em seguida, a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, nessa mesma ONU, o direito de todos nascerem iguais, com direito à liberdade e à dignidade,
é fantástica. Falaram-se em direitos humanos em revoluções anteriores, na americana, na francesa, na inglesa, mas, de verdade, assumido como orientação mundial, é produto da ONU, em 1948. Essa Declaração dos Direitos Humanos é um marco total na história da humanidade. Todos nós, Ásia, África, América Latina, Europa, nascemos com direito à dignidade e igualdade iguais. É uma coisa extraordinária. É produto dessa vitória na Segunda Guerra Mundial. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, dois movimentos irresistíveis vieram. A Guerra Fria, porque se instalou imediatamente a guerra entre o capitalismo e o socialismo, Guerra Fria, e quente na Coreia, quente no Vietnã, quente na América Latina, em muitos locais. E, ao mesmo tempo, um movimento de descolonização, porque aquelas potências liberais colonialistas não podiam vencer uma guerra contra o totalitarismo e se manter totalitárias na África, na Ásia. Então, o movimento de descolonização foi extraordinário, começando pela grande vitória que o Gandhi teve na Índia, que tirou a joia da coroa do Império Britânico e criou esse país que hoje é o país mais populoso do mundo, com uma democracia. O movimento de descolonização foi irresistível em todas as áreas. Em seguida, nesse processo ainda de meados da segunda metade do século passado, aconteceu o fracasso, o colapso do Império Soviético, o outro totalitarismo que estavam aliados conosco taticamente contra o nazismo. Ruiu. E aqui não cabe explicar as razões porque isso aconteceu, mas aconteceu. Aconteceu e, com isso, grande parte de um terço da humanidade, que era governado pelo totalitarismo comunista, praticamente se viu livre para decidir para onde queria ir. Alguns continuaram no rumo da ditadura chamada do proletariado, mas grande parte deles se livrou disso e caminhou em direção à democracia. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ONU, direitos humanos, descolonização e libertação e democratização em muitos países antigamente colônias, rui o Império Soviético e muitos daqueles países que estavam submetidos e muitas daquelas nações que dentro da própria União Soviética estavam submetidos à ditadura comunista se libertaram e tentam construir uma democracia, de maneira que nós chegamos no final do século XX, começo do século XXI, nesse novo século, né, com cerca de 60% de países com algum tipo de aproximação, vamos dizer assim, tolerante de uma democracia. Lembro, éramos 10% de algum tipo de democracia precariamente liberal no começo do século XX e chegamos a 60% no final do século XX e começo do século XXI, o que é uma coisa muito promissora, mas nos faz lembrar que ainda existe mais de 40% da humanidade sob regimes ditatoriais, sob ditaduras teocráticas, ditaduras terríveis e muito nocivas para o seu próprio povo. É 40%, 45%, é muita gente ainda que não tem chance, nunca teve chance de experimentar essa governança ainda tão imperfeita e sempre imperfeita da democracia representativa liberal. Então, esse percurso a gente tem que ter noção. Agora, a crise civilizatória e a crise, inclusive, que muito bem diz Marina, inclui a crise da democracia como a gente conhece. É verdade, porque agora, com todo esse desenvolvimento, nós estamos, no mundo todo, tanto o lado democrático como o lado autoritário, confrontados com a nova forma de viver. O mundo está cada vez mais unificado. A globalização, que alguns achavam que era possível reverter no final do século passado, achavam que a globalização era essa nova espécie de imperialismo que estava se montando, né? E que devíamos ser contra a globalização. Isso era muito comum nos nossos arraiais da esquerda. Se mostrou que é uma realidade que vem para ficar e o mundo está cada vez mais unificado e o desafio agora é como se chegar a uma governança cada vez mais global. Como avançar no trabalho que a ONU começou. Como experimentar e como aprender com a experiência da comunidade europeia, que é o maior sucesso de governabilidade regional compartilhada, que, aliás, também é fruto do resultado da Segunda Guerra Mundial que se desenvolveu na Europa, como aprender com a comunidade europeia e caminhar, que conseguir uma governabilidade regional, numa região onde a Inglaterra, a França e a Alemanha, durante séculos, arrastaram a guerras terríveis do mundo todo. E agora eles estão praticamente há 70 anos em paz.
em governabilidade compartilhada. É uma experiência extraordinária. A ONU e a Comunidade Europeia são ideias de futuro que a Solange pede, na qual nós devemos nos inspirar para caminhar em direção a essa governabilidade, nova governabilidade, e enfrentar as questões econômicas, a globalização e a mudança na forma de trabalho, o avanço da informática, da digitalização, mudou muito toda a economia. Os desafios e as angústias de você não ter mais aquele respaldo e aquela proteção, entre aspas, do Estado Pai Nacional, deixa as populações inseguras no mundo todo e nostálgicas de antigas proteções, diante dessa perspectiva de você ter que se relacionar com pessoas tão diferentes, a Europa, a África, a América do Sul. Mas não há como voltar atrás. Alguns pensam em voltar atrás de forma reacionária e prometem primeiro os Estados Unidos, primeiro o Brasil, como se isso fosse possível. Muitas pessoas se iludem, mas isso não é mais possível. Isso é uma visão nostálgica e reacionária que pode eventualmente ter sucesso aqui ou acolá na eleição nos Estados Unidos ou no Brasil, mas não tem futuro. Então, o grande desafio é esse, né? Como avançar agora em direção a uma governabilidade mundial, uma governabilidade de convivência das nações. E como construir uma democracia no nível desse? Porque, veja, né? É um desafio incrível, porque quase metade da população do mundo ainda não experimentou a democracia, ainda não aprendeu a democracia, ainda não aprendeu a trabalhar, a se governar a si próprio de forma democrática, e, ao mesmo tempo, a gente já tem que pensar em como ter uma governabilidade democrática mundial. Essas são as angústias, né, que as nações, que os povos das nações de hoje se defrontam. Né? É uma realidade nova. O século XXI é muito diferente do século XIX, do século XX, nesse aspecto. Né? A exigência em relação à ideia da democracia é muito maior. Nós vamos ter, então, que combinar, e para concluir, acho que o meu tempo já passou, então, para concluir, nós vamos ter que combinar uma coisa que a Marina quer e que o Geraldo quer, é decidir o que acontece a cada dia no nossa circunvizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, e, ao mesmo tempo, construir um modelo de governabilidade mundial onde haja um mínimo de democracia, de igualdade entre as nações. É o local e o global. Não dá para você ter uma ideia de futuro e uma ideia de democracia se você não combinar essa ação de dispersão com a ação de agregação, que a Marina quer, que mais difícil. Não adianta ficar bravo com a Marina, porque o que ela está propondo para o Brasil, eu, aproveitando já a carona, eu proponho para o mundo todo, né? Mas esse desafio que a humanidade vai ter que enfrentar. Eu vou ter que mudar a mim próprio, para mudar no meu local, ser uma espécie de sol irradiador, iluminador nas minhas circunvizinhanças, e pensar que eu tenho responsabilidade com o que acontece na China, na Indochina, na África, na Groenlândia, em Roraima e em Catolé do Rocha, lá no sertão da Paraíba.